Olá pessoal, muito bom dia a todos. Hoje é dia 19 de maio de 2017, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje o dia começando um pouco diferente do que foi ontem, né? Um dia muito atípico, com o índice futuro abrindo com queda de 10%. Hoje nesse momento o índice futuro subindo 2,30%, já teve com 4 de alta, já teve com 1,5 de alta, nesse momento trabalhando com 2,30 de alta, enquanto o dólar que subiu quase 9 ontem, quase 8, né? Ele chegou a estar subindo 9, acabou voltando um pouco, fechou com quase 8 de alta. Neste momento está caindo 1,58. E ontem nós tivemos o pregão mais complexo aí, o segundo pregão mais complexo dos meus 15 anos de bolsa, né? Não que eu nunca tivesse assistido um circuit break, né? Em 2008 foram 5. Mas naquele momento a gente tinha tendência de baixa. Então o público do varejo, né, o público que gosta de análise técnica, estava todo vendido, né? Então a gente estava na direção certa, né? Diferente exatamente do circuit break imponderável e dessa queda toda que aconteceu ontem, né? O mercado vivia uma tendência de alta forte, né? Não tinha ninguém vendido, a não ser quem gosta de ir contra a corrente e provavelmente estava perdendo muito, porque o mercado estava para romper a máxima do ano, e de repente a notícia como aquela e o mercado desceu com tudo, né? Eu digo o segundo pregão mais complexo porque em 2010 teve um trader americano de uma corretora que derrubou a ação da Procter & Gamble no meio do pregão. A bolsa nossa estava subindo 0,5%, 5, 10 minutos depois estava caindo 8%. Eu me lembro que eu, na época, era trader ainda, estava posicionado aí em uns 10 papéis diferentes, o mercado tinha uma perna de tendência de alta naquele momento. E eu fui estopado dos 10 papéis, o mercado caiu e começou a voltar com bastante força, mas a gente não sabia o que tinha acontecido, não dava para reentrar na operação sem saber o que aconteceu, né? E meia hora depois o mercado já estava positivo novamente, descobriu que tinha sido um erro de um trader americano lá nos Estados Unidos e eu fui estopado de todas as operações. De certa forma, né, o mercado não voltou ainda, né, mas também não caiu hoje, né, como a gente imaginou que fosse cair, e dessa vez também fomos estopados de todas as operações que tínhamos em andamento, né? Então, o trabalho dos últimos 2, 3 meses, que foi um trabalho, por sinal, muito bem feito, a 4 mãos, né? Sempre conversando muito com vocês, boa parte desse trabalho vai-se embora. Então, você tinha lá a HGTX dando 30% de lucro, voltou boa parte desse lucro. A gente tinha ações que estavam em começo aí de trade, como, por exemplo, ações da PK, né, que caíram ontem 10%, também tirou a gente do prejuízo. A única indicação que ficou muito boa foi Fibria, né, que era uma compra que aconteceu na segunda ou na terça-feira e ela amanheceu com alta de 10%. Mas a gente teve uma porção de indicações aí que acabaram se transformando em prejuízo, né? Outras, um lucro que era muito grande, acabou voltando e saiu com lucro pequeno, outras que eram lucro, saiu com pequeno prejuízo, enfim, foi um momento ruim para as operações de swing trade. Mas a minha indicação ontem era exatamente, passou o ponto de stop, tem que sair da operação, perfeito? Eu continuo achando que não tem como a gente olhar gráfico, porque os gráficos, se existia algum tipo de tendência, essa tendência acabou, né? Então não tem mais tendência de alta. Mas serei aqui humilde o suficiente para dizer que essa é uma situação que eu nunca vivi, né? Eu entendo que por não ter vivido, por não ter a experiência desse momento, né? Eu não conheço os riscos de um momento como esse, e não conhecendo os riscos de um momento como esse, eu acho que, continuo achando a mesma opinião de ontem de manhã, que não vale a pena entrar no mercado neste momento. Pode ser que daqui a alguns dias, né, alguns meses, a gente olhe para trás e entenda que, poxa vida, né, perdemos uma excelente oportunidade, né, o mercado caiu, algumas ações 20%, 30%, e a gente poderia ter comprado, né, e de certa forma ter tido aí um bom lucro, né? Pode ser que o mercado volte rapidamente, né? Mas pode ser também que essa crise se agrave e o mercado caia mais 5, 10, 15, 20% em gap, né? No meu histórico, que é de negociação, e eu sempre me preocupei muito com risco, né? Não é à toa que a gente já está aqui há 15 anos, né? Eu me lembro dos últimos episódios, como por exemplo, de junho do ano passado, do Brexit, que a gente recomendou ficar de fora
do mercado às vésperas da eleição, aquilo foi bom, o mercado abriu caindo 4, 5%, depois se recuperou, né? A gente deixou de tomar um monte de stop e conseguiu fazer boas operações. Eu me lembro também que aqui no Bom Dia Mercado a gente falava de ficar de fora do mercado às vésperas da eleição do Trump, e aí ele foi eleito contra até as pesquisas, contra o que indicavam as pesquisas. Nos 3 pregões seguintes o mercado caiu 10% e a gente também estava de fora. Então, dessa vez, mais uma vez, assim como no Brexit ou como na eleição do Trump, ficar de fora, né, num momento como esse, significa que a gente pode perder uma excelente oportunidade de comprar muito barato ações de boas empresas, tá certo? Porém, eu prefiro perder qualquer oportunidade do que entrar numa operação quando eu não conheço o risco, né? Por isso que há 8 meses, todas as vezes que vocês me perguntam aqui pela manhã sobre as ações da JBSS, a gente fala o mesmo discurso. Existe um risco embutido nessa ação que a gente não consegue entender, então é melhor ficar de fora. Eu entendo que vocês se lembram disso, provavelmente se lembram disso. Então, acho que para esse momento, né, vale o mesmo discurso. Quando você não conhece o risco, não existe ganho que seja grande o suficientemente para valer a pena uma operação, perfeito? Então, eu entendo que eu acho que a gente precisa esperar o pregão de hoje passar, quem sabe aí o pregão de segunda-feira, a hora que os gráficos, pelo menos os gráficos de 60 minutos, começarem a dar respostas, aí a gente volta a pensar em operação, perfeito? Agora, a gente está falando isso, né, o meu discurso é para o público do Bom Dia Mercado, que é um público que gosta de operações swing trade, que depende de preço, que você tem que ter ponto de stop, ponto de alvo. É claro que isso não vale para o trader, para o cara que tem experiência, principalmente pegar uma volatilidade como essa, eu tenho certeza que ele vai se dar bem, né? Muita gente ganhou muito ontem com essa grande volatilidade, né? Teve trades muito bons tanto no dólar quanto no índice, então para quem faz day trade, tem experiência, esse é um momento muito bom. Claro que você não precisa ficar de fora do mercado nesse momento. E também a gente não fala para investidores de médio e longo prazo. Quem tem posição montada pode sim aproveitar esse momento, se acredita naquela empresa, para até comprar mais, tá certo? Ele vai melhorar o preço, tá certo? E tenho certeza que aquela empresa que você gostava antes de ontem continua a mesma hoje, tá certo? Vai ter, claro, novos desafios, mas se for uma empresa bem gerida, bem administrada, vai vencer esses desafios, assim como essas empresas todas que estão aí hoje dando lucro venceram nos últimos 3, 4, 5 anos, perfeito? Então, o discurso, né, acho que temos que esperar mais 1 ou 2 pregões para começar a pensar em se posicionar de novo no mercado, é só para as operações de swing trade, para quem tem estratégia de tendência, perfeito? Bom, eu desejo a todos aí um excelente pregão. Eu estarei, a partir de agora, lá na sala de análise da Clear. Para entrar, mesmo não sendo cliente, é possível lá ficar durante todo o pregão na nossa companhia. E quem puder, que tivesse à disposição, eu aguardo todos lá. E desejo a todos um excelente final de semana, né? Tomara que as coisas durante o final de semana se resolvam e que segunda-feira a gente tenha aí mais calma e mais tranquilidade no mercado, na política e também na economia, perfeito? Um abraço a todos, pessoal, até segunda, se Deus quiser. Tchau!